pastor da nossa igreja. Esse é o pastor Claudemir. Quando você quiser conversar sobre alguma questão pessoal que você tem, alguma questão espiritual, o pastor Claudemir é a pessoa que você precisa. Bom, boa noite, é um privilégio estar aqui. Quando vocês estiverem com o de Apocalipse, fale com ele. Apocalipse capítulo 3. Como a gente sempre faz, nós vamos começar lendo todo o capítulo e depois nós vamos aos comentários. Nós vamos começar ali com a doutora Maria Helena, depois o seu Renato, cada um de nós lendo um verso. Depois nós vamos passar para a mesa do doutor Sharon. Porque Bíblia, nós estamos usando mais algumas Bíblias, se alguém tiver. Vamos começar. Por favor, doutora. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente. Pois sei o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o Deus exige. Portanto, lembre-se do que aprenderam e ouviram, obedeçam e se arrependam. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa, como um ladrão, e vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora de minha vinda. Mas alguns de vocês que sabem têm conservado limpas as suas roupas. Vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem esta honra. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Eu sei o que vocês estão fazendo, eu sei que tem pouca força, vocês têm seguido os meus ensinamentos, entendo que vocês creem a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Escutem, quanto àquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são, eu farei com que eles venham e caiam de joelhos diante de vocês. E todos eles saberão que eu amo vocês. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus. E essa pessoa nunca mais sairá da vida. Escreverei nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que virá do céu, da parte do meu Deus. E também escreverei nela o meu novo nome. Portanto, se você tem ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva o seguinte: essa é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, aquele
que por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que você tem feito. Sei que não são nem frios nem quentes, como gostaria que fosse. Uma coisa ou outra. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim, com tesouro refinado, pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, leve as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Ao vencedor, dar-lhe-ei de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito das igrejas. Esse é o terceiro capítulo do livro do Apocalipse. Nós começamos o estudo desse tema semana passada e vimos que o capítulo 2 do livro do Apocalipse começa falando de 4 igrejas. O capítulo 3 termina esse assunto falando das outras 3 igrejas que faltam. Total de 7 igrejas. Eu mencionei para vocês que nós vamos ver o número 7 aparecer muitas vezes no livro do Apocalipse. E a semana passada nós começamos falando de um assunto que eu preciso retornar para você não perder de vista a floresta. Lembra disso? Qual é o tema principal do livro do Apocalipse? Falamos isso semana passada. O tema principal do livro do Apocalipse qual é? Nós estamos no final. Não. Nós estamos no meio de um conflito. Esse é o tema do Apocalipse central. Nós estamos num conflito. Você vai encontrar vários textos do Apocalipse que são textos extraídos de uma descrição de guerra. Um deles diz assim: houve guerra no céu. E é um texto literal. E esse céu, Caio, não é o espaço que toma conta do entorno da Terra. Nós estamos falando de algo muito maior do que isso. Muito bem. O fato de nós estarmos dentro de um conflito não significa que a nossa situação é irremediável. Por quê? Segunda mensagem importante do Apocalipse é que vimos semana passada. Quem está no controle? Deus. Nós estamos vivendo num conflito. Esse conflito entre o bem e o mal é um conflito real. Mas apesar do conflito ser presente o tempo todo na nossa vida, Deus continua no controle. Ponto. Nós não temos nada a temer. Por quê? Se Deus está no controle, em algum momento do futuro as coisas vão se acertar. Lembre-se daquela frase: não temos futuro, Deus já está lá e já resolveu todos os problemas. Já resolveu todos os problemas. Agora, o professor falou uma coisa que eu achei muito importante. O senhor disse que até na situação mais difícil que a gente pode passar num dia, dando tudo errado, Deus está no controle. Continua no controle. Continua no controle. Ah, hoje eu dei azar, porque se eu escrever... Continua no controle. Continua no controle. Dizem que uma senhora que tinha acabado de perder uma criança embaixo do rodado de um caminhão, você imagina o que sobra de uma criança depois dela passar por baixo do rodado de um caminhão. Muito bem. A mãe juntou o que sobrou da criança e entrou numa igreja e perguntou para o sacerdote: onde é que estava Deus quando meu filho morreu?
Sabe qual foi a resposta? Deus continua no mesmo lugar onde ele estava quando o filho dele morreu há 2000 anos atrás. Deus está no controle, sempre esteve no controle. E você vai ver essa participação decisiva de Deus no controle dos negócios desse mundo, de maneira especial nos capítulos finais do livro do Apocalipse. Muito bem. Só uma questão aqui. Pois não, doutora? Se Deus está no controle, por que o demônio se revela, o inimigo se revela de modo tão estranho o tempo todo, afrontando o controle de Deus? Porque essas duas forças do bem e do mal, às vezes parecem que elas estão equilibradas, não estão uma sobre a outra, mas estão equilibradas, porque acontecem coisas fora daquilo que está no nosso universo da realidade, que nós vemos pela televisão, onde nós vemos claramente o mal dominando o bem. Veja só, em primeiro lugar, nós vamos ver isso no livro do Apocalipse. Deus tem anjos controlando os assuntos da terra. É uma expressão bem apocalíptica. Os anjos estão segurando os 4 ventos do céu. Você deve acompanhar as notícias e você sabe que já faz um bocado de tempo que o ser humano tem capacidade de destruir a terra quantas vezes ele quiser. Apenas um desses muitos submarinos nucleares que nós temos por aí é capaz de destruir a terra inteira sozinho. Tamanho é o poder bélico que ele tem. Por que isso não acontece? Deus continua segurando. Ele está no controle. Agora, a primeira parte da sua pergunta é assim: por que o mal se apresenta de maneira tão audaz, tão ferrenha, tão ordinária? Tem um texto da Bíblia que diz assim, que ele sabe que falta pouco tempo, e ele esperneia uma barbaridade. Mas ele é um inimigo vencido. Nenhum de nós, por causa disso, vai tomar a liberdade de brincar com o mal, hein? Certo? Aquela cena clássica do sujeito que entra num quarto com um cidadão endemoniado, segurando uma cruz, etc. e tal, achando que vai exorcizar. Não entre nessa conversa fiada. O mal tem um poder muito acima de qualquer coisa que você pode imaginar. E não fosse pelo poder de Deus, ele teria destruído esse mundo já. Agora, do mesmo jeito que nós não podemos brincar com o mal, nós não podemos temer o poder que ele tem sobre nós, porque ele não pode fazer aquilo que Deus não permite. Vou te dar um exemplo. Ele não teria nenhum interesse em permitir que essa reunião continuasse. Nenhum interesse. E por que nós estamos aqui em tão boas condições? Porque nós estamos aqui porque Deus permite assim. Você fez uma escolha, eu fiz uma escolha. Ele não pode atuar contra a tua liberdade de escolha. Agora, ele vai espernear. Ele vai espernear. E as coisas vão piorar muito antes de melhorar. Certo? Não espere que nós vamos ter grandes melhoras. Por algum período curto de tempo é capaz que as coisas melhorem. E também não esqueça do versículo da Bíblia que diz assim: quando disserem que a paz e segurança, aí vai sobrevir repentina destruição. Agora, nenhum de nós tem que ter medo disso. A gente já mencionou isso aqui. A mulher fica grávida para quê? Para ter a criança. Nós estamos passando pela fase final da gravidez. Vai ser incômodo? Vai, mas a criança vai nascer. A criança vai nascer, a perfeição está chegando aí. Nós não temos que ter medo disso, pessoal. Certo? A começar pelo fato de que o fato da gente ter medo não vai resolver nada, nós não vamos conseguir fazer voltar um segundo para trás. Muito bem. Eu quero lembrar para você os objetivos das cartas que nós estamos lendo desde a semana passada. Isso aqui é algo que nós já vimos. Primeiro, essas cartas, elas se aplicam a igrejas literais. Portanto, existiu sim uma igreja de Sardes, uma igreja de Filadélfia e uma igreja de Laodiceia. Foram igrejas literais. E essas cartas que você leu foram dirigidas por nosso Senhor Jesus Cristo a essas igrejas literais do começo da era cristã. Mais ainda, cada um de nós, ao longo da nossa história, encontra muitas semelhanças com essas igrejas que estão aqui. Por exemplo, tem um pedaço do texto que nós lemos hoje
que desgraçadamente diz assim, de uma igreja onde muitos eram mornos. Nós vamos falar isso mais à frente. Eu já vou fazer a pergunta para você. Qual que é a temperatura do teu cristianismo? Está em ebulição? Você não faz ideia de quantas personalidades diferentes nós temos hoje. Quantas personalidades. Eu podia falar um bocado de tempo sobre as pessoas com quem eu conversei hoje, do momento que eu entrei por aquela porta. Uma delas disse bem assim para mim: eu estou em ebulição espiritual. Uma pessoa que estava contentíssima. Eu estou contente. Isso não quer dizer que ela não tenha contas para pagar, que ela não tenha problemas, que as coisas estão tudo bem. Não, isso é outra conversa. Espiritualmente ela está contente. Um sujeito uma vez foi queimado vivo e ele foi queimado vivo cantando. Como é que o sujeito pode ser queimado vivo cantando? Bom, é preciso você desenvolver uma relação com Jesus. Nós temos estágios diferentes da nossa vida cristã. Como é que está o teu cristianismo? Algumas pessoas se sentem frias. Nós temos aqui relatos de igrejas assim. Algumas pessoas sentem que não precisam de nada. Se você for entregar textos cristãos por aí, você vai ver que muitas pessoas não querem nem saber. E o interessante é que Deus usa essas pessoas que não querem nem saber para alcançar pessoas que estão sedentas para saber. Eu conheço uma história de um livro cristão que foi entregue para um sujeito que não queria nem saber. Mas de fato o livro não era para ele. Ele era só o porta-voz desse livro. Sabe o que ele fez? Ele pegou e jogou no lixo. Mas é porque Deus tinha o plano que esse livro tinha que ir para o lixo. Porque logo depois alguém passou na lixeira, pegou o livro, e hoje nós temos uma família inteira convertida por causa de um livro que foi entregue para uma pessoa que não queria saber do livro, foi parar no lixo, alguém pegou do lixo e mudou a vida da família. Nós começamos semana passada com a primeira igreja. Lembra quem era a primeira? Éfeso. Aqui estão as 7 igrejas, né? A primeira é Éfeso. Éfeso era a igreja apostólica, ou a igreja que começou quando Jesus foi ao céu. Você tem aqui os períodos proféticos todos. Éfeso termina no ano 100, ou por volta do ano 100. Esse ano 100 aqui é uma imaginação bastante acurada, porque ele é calculado em função da data do falecimento do último dos apóstolos de Jesus, que certamente foi o apóstolo João. Nenhum de nós sabe exatamente em que ano ele faleceu, mas é por volta do ano 100. E a partir então do ano 100, começa a segunda geração de cristãos. Aquela geração de cristãos que tem muito a ver com você. Eles também não viram Jesus. Os cristãos da segunda geração não acompanharam os milagres de Jesus. Era a primeira geração de cristãos que acreditavam naquilo que tinham ouvido falar, exatamente como nós. E essa é conhecida como a época dos mártires. Semana passada nós falamos de um deles, lembra? Policarpo. Policarpo, discípulo de João, ele era da igreja de Esmirna. 313 é um período importante na história do cristianismo, porque marca uma inflexão, um ponto a partir do qual o cristianismo passa a ser a religião do Estado. Até então o cristianismo era uma seita, como eles diziam, relegada ao submundo. As pessoas não praticavam o cristianismo abertamente. Eu mencionei para vocês semana passada, os cristãos eram comida de leão ou de animais selvagens nas tardes do Coliseu em Roma. E no ano 313, o cristianismo passa a ser a religião do Estado. E agora então, o problema muda de proporção. Em vez dos cristãos serem perseguidos fisicamente, eles passam a ser acossados doutrinariamente. Isso quer dizer que o cristianismo começa a ter que fazer algumas concessões doutrinárias para poder se acomodar às necessidades do Estado. E aí quando você mistura política
com qualquer coisa, você imagina o que vai dar, né? Ainda mais política e religião. Deu uma igreja apostatada. E esse período de 313, que é o início do cristianismo como religião do Estado, vai até 538, quando não só o cristianismo se tornou a religião do Estado, mas num caso em particular na Europa, o cristianismo se tornou o Estado. A partir de 538 da nossa era, um líder cristão europeu mandou literalmente prender e soltar por 1260 anos na Europa. 1260 anos. Tem uma história interessante que aconteceu com um sujeito que era rei na Alemanha nessa época. E ele, por qualquer razão, se desentendeu com esse líder político cristão que mandava prender e mandava soltar. Ele elegia e depunha todos os monarcas da Europa. E aí ele perdeu, esse rei alemão perdeu o apoio político, ele estava em vias de perder o trono, e para não perder o trono, ele vai pedir apoio político ao cristão. Quando ele chegou no palácio, esse líder cristão estava nevando, era inverno, avisaram Sua Santidade que estava lá, o representante da Alemanha, ele disse: não, deixa o cara tomar leve no lombo. O cara ficou quase uma tarde inteira tomando leve no lombo, o principal líder da Alemanha. E depois Sua Santidade atendeu os pedidos, se reconciliou, etc. E tal. Muito bem. Esse período então começa em 538. Aqui o cristianismo não só se tornou a religião do Estado, como passou a ser um poder político importante. E daí nós temos o início da época mais triste da história da humanidade, né? É a época das trevas, o que aconteceu nessa fase aqui é terrível. Termina em 1517, e agora então a nossa história hoje começa a partir de 1517. Olha o que aconteceu. Um sacerdote católico que vivia na Alemanha, de fato ele era mais do que um sacerdote, ele era um doutor em teologia. Ele respondia pela paróquia da cidade de Wittenberg. É uma cidadezinha que existe até hoje na Alemanha, cidade linda, pequenininha, típica cidade alemãzinha, pequenininha, bem organizada, uma maravilha de cidade. Muito bem, esse sacerdote cuidava da paróquia de Wittenberg, ele lecionava na Universidade de Wittenberg, e apesar de ser sacerdote católico, doutor em teologia, responsável pela igreja da cidade, ele nunca nem tinha visto a Bíblia. Vocês já imaginaram uma coisa dessa? O padre, o pastor, o bispo, o cara que fala do Apocalipse nunca viu a Bíblia. Muito bem, é assim que as coisas funcionavam. Ele aprendia como teologia? Ele aprendia lendo livros da tradição da igreja. Aliás, nós já não estamos em 1517, faz muito tempo, hein? E eu garanto para você que eu estou falando para muita gente aqui que é cristão sem nunca ter lido a Bíblia. E tudo que conhece são tradições da igreja. Se isso é assim hoje, você imagina em 1517. Até um dia em que ele, andando nos porões de um dos palácios ou dos locais onde ele frequentava, ele encontrou um livro todo empoeirado, acorrentado. E ele começou a ler. E era a Bíblia. E ele descobriu que havia grandes diferenças entre o que ele pregava de púlpito e o que estava escrito naquele livro. Por exemplo, ele estava acostumado a conseguir perdão de pecados se autoflagelando. Graças a Deus, isso é algo que provavelmente nunca ninguém fez. Mas o que é isso? É mais ou menos assim. Você sabe que fez algo de errado hoje. Então, para conseguir o perdão do pecado, você resolve passar a noite inteira, sem roupa nenhuma, debaixo de um inverno gelado.
E você fica a noite inteira lá fora, fazendo penitência, pedindo que Deus perdoe o teu pecado. Se o teu pecado é maior que isso, então passar uma noite só não é suficiente, né? Então você pega um chicote, coloca uns pedacinhos de osso, amarra na ponta de uma corda e começa a autoflagelar as costas até você não conseguir mais parar em pé. Depois de fazer isso de maneira reiterada, então Deus perdoa o teu pecado, porque afinal de contas, falta o que para você conseguir perdoar o pecado? Só morrer. Está entendendo? E isso ele pregava de público. E quando ele leu em particular o livro de Romanos, ele viu que tinha muita coisa que ele falava do púlpito que não fechava com o que estava no livro. Ele resolveu fazer uma viagem até Roma. Ele era um sacerdote católico, vocês sabem a importância que Roma tem para os católicos. E uma das coisas que ele tinha se proposto era subir uma das escadas de uma das igrejas de Roma de joelhos, para conseguir se reconciliar com Deus. E quando ele começou a subir a escada de joelhos, ali pela metade da escada, diz que ele escutou uma voz falando bem claro no ouvido dele: o justo viverá pela fé. Era um texto que ele tinha lido na Bíblia. O justo viverá pela fé. Do mesmo jeito que ele escutou, ele levantou, voltou para o hotel, pegou as coisas dele, voltou para a Alemanha, e a partir daí ele tomou a decisão de que ele ia estudar aquele livro. E ele fez isso de maneira sistemática. Lembre-se que ele era um doutor, hein? Ele fez aquilo de maneira sistemática. Quando ele terminou, ele publicou esse texto que está aqui. Esse texto foi publicado em latim, era um inglês dos dias dele. Disputatio pro declaratione virtutis indulgentarium. Esse texto marca o início de uma mudança na história da humanidade. É o início da Reforma Protestante. O texto foi escrito pelo Dr. Martinho Lutero. E esse texto ficou pronto quando o Dr. Lutero estava se preparando para fazer um dos importantes sermões do ano. Era o sermão do dia 1º de novembro daquele ano, 1517. 1º de novembro, todo mundo sabe que é o dia de Todos os Santos. Era uma data importantíssima, era um dos sermões importantes do ano. Quando as pessoas chegaram no dia 1º de novembro de 1517 para entrar na capela de Wittenberg e assistir o sermão que o Dr. Lutero ia fazer, eles encontraram o que você está vendo aí. Essa aqui é a porta da igreja. Me disseram que isso daqui é a porta original. Eu não sei. Afinal de contas, essa madeira aqui tem mais de 500 anos. Mas vamos supor que seja. O fato é o seguinte: a igreja é essa aqui mesmo. Isso aqui é o Wittenberg, aquelas ruazinhas tranquilas, ok? Isso aqui é a torre da igreja, o campanário. Isso daqui também é da igreja. Aqui a igreja. E essa aqui seria a porta aonde esse texto estava afixado. As pessoas chegaram para assistir o sermão e encontraram lá um texto em latim. É capaz que muitas delas não conseguissem ler, mas as que conseguiram ler encontraram um texto dizendo o seguinte: 95 razões pelas quais eu não acredito nas indulgências. Essa expressão disputatio, para usar uma expressão própria do juridiquês de hoje, é mais ou menos como controvérsia. Lembra-se assim, tem lá um ministro do Supremo que votou a favor, o outro votou a favor, então está 2-0 a favor. Aí vai um terceiro lá e diz assim: eu quero abrir uma controvérsia. Ele vai votar contra, vai virar 2-1. Okay? Isso é um disputatio. Lutero começa uma controvérsia no cristianismo. E a partir daí então, o cristianismo nunca mais foi o mesmo. O bacana é que Deus está sempre no controle. Vocês sabem quem era um dos companheiros de Lutero? Conterrâneo de Lutero. Um sujeito que vocês conhecem bem. Aliás, uma pessoa
que fez algo importantíssimo. Até hoje nós damos valor à invenção dele. O nome dele era Gutenberg. Gutenberg. E olha só, Gutenberg tinha acabado de inventar a imprensa. Não era essa imprensa que a gente conhece hoje, toda mecanizada, por computador, ok? O que ele inventou era basicamente uma prensa com tipos móveis. Essa expressão tipo é uma letrinha, um símbolo, um número, um acento, qualquer coisa. Então, ele montava isso, colocando um do ladinho do outro, lambuzava aquilo com tinta, baixava a prensa na folha branca de um papel, levantava a folha, estava impressa a folha. Quer imprimir outra folha? Fácil, tira essa. Quer mais uma? Você está entendendo o que eu estou falando? A alternativa que eles tinham naquela época era escrever a folha inteira. Muito bem. Quando o Gutenberg inventou esse negócio, não tinha muita coisa para imprimir. Não tinha biblioteca, não tinha Amazon.com, os caras não tinham cartão de crédito, não tinha nada disso. Então, ele ficou pensando, e agora o que eu vou fazer com isso? Ele precisava de alguma coisa que atraísse a atenção da turma, alguma coisa que as pessoas dissessem assim, uau, eu queria ter isso. Quando chegou na mão de Gutenberg um manuscrito do Disputatio do Lutero, ele falou, eu já tenho isso. Tranquilamente, sem o Lutero saber, ele começou a imprimir esse Disputatio. Imagina-se que ele imprimiu alguns milhares de cópias. E de repente, sem o Lutero saber, todo mundo estava discutindo sobre o Disputatio dele. E isso foi mais ou menos como colocar um fósforo aceso num barril de pólvora. Daí para frente, as coisas nunca mais foram as mesmas. Essa igreja é a igreja de Sardes e ela tem um elogio. Aparece em Apocalipse 3:4. Vamos voltar no texto? Dona Vilma, por favor, pode ler para nós. Apocalipse 3:4. Mas alguns de vocês, de Sardes, têm conservado limpas as suas roupas. Vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem essa honra. A igreja de Sardes tinha alguns que estavam com roupas limpas, vestidas de branco. O branco na Bíblia é símbolo de pureza. Até hoje, entre nós, é um símbolo de pureza. A noiva entra de branco na igreja. Ok? Muito bem. Isso não era uma característica de todos os membros da igreja, mas alguns deles eram pessoas que tinham procurado viver o melhor que podiam da verdade que conheciam. Algumas pessoas já me perguntaram o seguinte, mas então Lutero foi usado por Deus? Foi usado por Deus. Lutero conseguiu resgatar todas as verdades bíblicas? Não. Mas Lutero conseguiu, e isso era o plano de Deus, eu tenho certeza disso, resgatar a principal das verdades bíblicas. Qual que é a principal doutrina bíblica? Principal delas? Que você tem que guardar o sábado, é isso? Não. Que você tem que devolver o dízimo. Se você não devolve o dízimo, você não vai para o céu. É isso que está escrito na Bíblia? Não. Qual que é a principal verdade bíblica? Lembra-se, nós estamos falando de uma época em que as pessoas achavam que elas seriam salvas se flagelando, subindo escada de joelho, passando a noite no frio. Ok? Qual que é a principal verdade bíblica, pessoal? Como é que nós somos salvos? Graça de quem, Dona Léa? Jesus, pela morte dele, ele é o Cordeiro de Deus, tido por causa do mundo. Você está vendo? A Dona Léa é discípula de Dr. Martinho Lutero. Ele ia dizer maravilha, Deus seja louvado. Deus seja louvado, é exatamente isso. Minha sogra falava bastante essa frase. Deus seja louvado, mas é exatamente isso. Por que nós somos salvos? Pela graça. Nós somos salvos porque podemos bater no peito? Não. E quem guarda o sábado? Vai chegar no céu antes da turma que não guarda o sábado? Não. Tem muita gente que guarda o sábado e nem vai chegar no céu.
A guarda do sábado não tem a ver com o fato de ser ir ou não do céu. Eu não estou dizendo que não é importante algumas doutrinas bíblicas além da justificação pela fé. Eu estou dizendo que não é o sábado e não é a guarda de nenhum mandamento que salva nem você nem ninguém. O que salva a gente é a graça de Deus, que se manifestou de que forma? E agora você tem que ter bem presente a noção da cruz. Por que a cruz é o principal símbolo do cristianismo? A cruz em si tem algum valor? Não. O valor está no que aconteceu numa cruz. E o que aconteceu ali? A Bíblia diz o quê? O salário do pecado é a morte. Que tipo de morte? Não é essa que a gente conhece. Não é essa que a gente conhece. Essa morte que tanto nos aflige é uma morte que para Deus não tem a menor importância. Por isso que o pastor, quando disse para a mãe que estava com os pedaços da criança dentro da igreja, onde é que estava Deus, ele disse, olha, Deus estava tranquilo. Estava tranquilo. Porque essa criança vai ressuscitar. Isso está na Bíblia. Todos vão ressuscitar. Essa morte que nós conhecemos não é importante. O salário do pecado é que tipo de morte? A morte eterna. E essa morte é importante, porque quem passar por essa morte jamais vai ter vida. O que é que Jesus veio fazer? Morrer a morte que era nossa, para que nós pudéssemos viver a vida que era dele. O primeiro cristão dos tempos modernos a enxergar essa verdade de novo foi o Dr. Lutero. E ele passa a pregar isso de púlpito. Ele foi convidado para fazer a defesa do disputátil. Lembra-se que ele estava abrindo uma controvérsia. E a turma do outro lado não ia largar a rapadura fácil, não. Leia o que aconteceu com Lutero. Ele vai para uma cidade. Pois não? Tem um documentário dele no Netflix. Vale a pena ver. Vale a pena ver. Ele passa boa parte da vida dele tendo que se defender. E não fosse por um grande político alemão, o eleitor da Saxônia. Essa expressão eleitor dá a impressão que é o cara que tinha o título no TSE, ia votar, não sabe-se lá em quem, né? Nada disso, cara. Eleitor naquela época era um nome que se dava a algumas poucas pessoas na Alemanha, porque o imperador alemão era escolhido por eleitores. Quem que eram os eleitores? Os grandes nomes da Alemanha. Então vamos imaginar que a Alemanha tivesse lá umas 200, 300 mil pessoas, tinha lá uns 15 eleitores. Eram os grandes senhores feudais, e eles se reuniam de tempos em tempos para eleger quem ia ser o próximo imperador. Não era uma democracia não, hein? Esse cara respondia pela Saxônia, era um dos estados alemães, o eleitor da Saxônia. Quando ele ficou sabendo que eles iriam matar o Dr. Lutero, o eleitor da Saxônia foi e sequestrou o Dr. Lutero, levou ele para um castelo, e ele ficou um bocado de tempo lá dentro do castelo. E é ali que nasce um dos mais belos hinos cristãos, Castelo Forte. O Dr. Lutero ficou pensando na proteção que aquele castelo oferecia para ele, e aí ele se lembrou de que Deus oferece uma proteção muito maior para nós. E aí ele começa a escrever: Castelo forte é o nosso Deus, socorro bem presente. É uma letra poderosíssima, poderosíssima. E veja, não só a letra do Dr. Lutero, como a música também é dele. Então, o sujeito é muito talentoso. O céu vai ser espetacular. Vocês já imaginaram escutar Castelo Forte cantado no céu? Uau! Muito bom. O Dr. Lutero começa a resgatar a principal das verdades bíblicas. Ele não foi usado por Deus para resgatar todas as verdades bíblicas, porque numa época onde a justificação pela fé não era aceita por todo mundo, o sábado ou o dízimo não tem a menor importância. Isso quer dizer que o Dr. Lutero foi perfeito? Não, não foi. Quantos perfeitos nós tivemos aqui na Terra? Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. E aqui vai um bom conselho para você que está começando a conhecer a mensagem adventista, e eu sei que alguns de vocês estão se apaixonando por isso. Então olha aqui, ó, presta atenção nesse conselho que vale uma barbaridade. Não olhe para as pessoas. Não olhe para as pessoas. Você quer que eu seja franco?
o discurso dos adventistas é ótimo. A prática é um horror. Ok? E veja só, desgraçadamente, se você ficar olhando para as pessoas, você vai entrar por uma porta e logo você vai sair por outra. Quem são os adventistas? Um povo cheio de defeitos. Cheio de defeitos. Muitos deles são hipócritas. Muitos são hipócritas. Falam uma coisa e fazem outra. Ok? Muito bem. Então não olhe para as pessoas. Em particular, não olhe para o sujeito que está falando para você agora. Eu não sou exemplo de nada. O pastor Claudemir é um líder espiritual importante para nós, ele também não é exemplo. O seu Floresvaldo tem mais de 80 anos. Ele tem uma vida espetacular, ele não é exemplo para ninguém. Não foi o seu Floresvaldo que morreu, não foi o pastor Claudemir que morreu, não é o teu instrutor de Bíblia que morreu por você. Quem morreu por você é Jesus. Quando você olhar para as pessoas, mais cedo ou mais tarde você vai se arrepender. Quem olha para a vida toda de Lutero vai ver que ele fez algumas coisas que não devia ter feito. Ele disse algumas coisas que não devia ter dito. Mas existe sim um lugar no céu guardado para o doutor Martinho Lutero. E faça favor de chamá-lo de doutor, porque ele fez por merecer. Não vai chegar lá chamando de Lutero, como se você tivesse intimidade, ok? Doutor Martinho Lutero. Ele fez por merecer. Ok? Ele não era perfeito, ninguém foi perfeito. Na Bíblia nós temos um monte de história de gente cheia de defeitos. Davi é um caso típico. Davi fez o que fez com requintes de crueldade. Então, não deixe que as imperfeições das pessoas te afastem daquele que morreu para te salvar. Porque isso é um argumento espetacular que o diabo usa. Ah, você está vendo lá? O cara fala assim, mas faz assado. Não deixe isso te atrapalhar. O teu alvo, o teu objetivo, o teu modelo é Jesus. E o resto? O resto esquece. Esquece. Muito bem. Vamos para o próximo verso, falando ainda da igreja de Sardes. Eu quero ler agora Apocalipse 3, 1 e 2. Aqui na frente, Dona Marisa, por favor. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei sua obra perfeita aos olhos do meu Deus. A nova tradução da linguagem de hoje, numa parte desse texto, diz assim: aquilo que você está fazendo ainda não está de acordo com o que Deus espera de você. Então, a igreja de Sardes, a igreja de Lutero, começou a resgatar as verdades bíblicas, iniciando pela justificação pela fé, e isso foi importantíssimo. 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 Agora, ainda não estava em acordo com a vontade de Deus. E vamos para o verso 5. Juliano, por favor. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você sabia que lá no céu tem um livro chamado Livro da Vida? É uma lista de nomes. Nomes de pessoas que aceitaram Jesus Cristo como Salvador pessoal. Nome de pessoas que viveram o melhor que podiam da fé que conheciam. E estão registrados esses nomes no livro da vida. O que é que você diria se alguém chegasse para você dentro da igreja e dissesse assim: irmãos, quero dizer para vocês o seguinte: salvação é puro rock and roll. A professora Graci sentiu um desconforto. O que ele falou? Eu vou repetir mais alto. Salvação é puro rock and roll.
Uma coisa legal de estar aqui na frente é olhar as expressões de vocês. Vocês estavam ver o olho arregalado da dona Laine. Quando alguém fala de rock and roll, a gente pensa em algo que é do quê? Do diabo. Rock and roll é do diabo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Qual que é o grande tema do livro do Apocalipse? Não. Nós estamos num conflito. Esse é o grande tema. E você sabe qual que é a melhor estratégia num conflito? Imagine que tem duas pessoas lutando. Uma única delas tem uma arma. Qual que é o objetivo principal da luta? Dois homens lutando, um deles com um revólver na mão. Qual que é o objetivo principal no momento ali? Tirar a arma do outro. Qualquer coisa que você possa fazer para tirar a arma do outro, você vai fazer. Tudo bem? Muito bem. Agora, presta atenção, eu não vou ter muito tempo. Esse assunto aqui é quase assunto com uma hora inteira. Eu vou ter que resumir ele. Use todos os teus neurônios. Que estão dormindo, acorda, pessoal. Conversa aqui com o Dr. Charon, ele entende esse negócio de neurônio, né, doutor? Vamos lá? Olha só. Da onde veio essa ideia de que rock and roll é coisa do diabo? Primeiro, agora eu não estou brincando, salvação é puro rock and roll. Ponto. E eu não estou brincando, Ana Elizabeth. Vou forçar mais a barra. E o que eu vou falar aqui é 100% bíblico. A menos que você tenha os teus pés no rock, você jamais vai ter o teu nome no roll. Então, salvação é rock and roll. Olha aqui, ó. Para entender o que eu estou dizendo, você vai ter que lembrar a origem das palavras. Tanto rock quanto roll são palavras do inglês. Se você pegar Salmo 18, verso 2, vem comigo lá. Deixa uma marquinha no Apocalipse, que nós vamos voltar aí. Salmo 18, verso 2. Pode ler para mim, por favor, dona Laine. Salmo 18, verso 2. Salmos é bem na metade da Bíblia. Só a primeira frase, dona Laine. O Senhor é minha rocha. Muito bem. Se nós estivéssemos lendo isso na Bíblia, segundo a tradução, a melhor tradução da língua inglesa, que é a tradução King James, estaria escrito assim, em inglês: The Lord is my rock. Ok? The Lord is my rock. The Lord, o Senhor, é a minha rocha. Rock é rocha. Acompanhe comigo aqui, ó. Um dos grandes símbolos que o povo de Israel usava no Velho Testamento para se referir a Deus, Deus o Pai, Criador do céu e da terra, era rock. Rock. Rocha. Quando Jesus esteve entre nós, ele contou a parábola do sujeito que construía a casa na areia. E o sujeito que construiu a casa onde? No rock. Não, eu não estou brincando. É assim que Jesus falou. Se você quer uma casa que dure para sempre, você vai construir na areia? Não, você vai construir no rock. O que aconteceu? Com o passar dos anos, o inimigo de Deus foi lá. Lembra daquela briga entre dois homens e um único revólver? O inimigo de Deus foi lá e se apossou de um símbolo que era de Deus. E o roll? Bom, o roll está aqui, ó. Uma das definições de roll é lista de... Até isso em português nós temos. Roll de membros. A diferença é que no inglês tem dois L's, em português tem um só. Roll de membros. O que quer dizer? Lista de membros. Roll de presença. Isso daqui é um roll ou um roll da vida. A lista da turma da vida. Quando você põe os teus pés no rock, a rocha, o Jeová do Velho Testamento, o teu nome vai para o roll. Percebeu? Agora, o diabo se apossou de rock and roll como se fosse dele.
Quer um outro exemplo? Uma outra arma que ele se apossou de maneira indevida? Amor. Amor virou sinônimo do quê? Sexo. Se um casal de jovens chegarem para o pastor Claudenir e disserem assim para ele, a menina falando com o pastor em particular, disser assim para o pastor: pastor, eu estou com um problema porque o rapaz quer fazer amor. O que o pastor devia dizer para ela? Irmã, se tem uma coisa que nós precisamos é amor nesse mundo. A senhora tem mais aqui. Percebeu? E a menina vai insistir com o pastor, vai dizer: não, mas espera aí, pastor, ele quer fazer amor comigo. Irmã, isso é bíblico, nós vamos amar uns aos outros. Aí quando ela abriu o jogo e disse: não, pastor, o senhor não está entendendo, ele quer me levar para um motel. O pastor vai dizer: não, mas irmã, se tem um lugar onde as pessoas precisam do amor de Deus, é um motel, não tem nada problema. Quando ela disser: não, pastor, o problema é que vai haver uma conjunção carnal. Não, irmã, isso não é amor, isso é sexo. Você está entendendo? Amor virou sexo. Quer um outro exemplo? Se você colocar uma bandeirinha com arco-íris no quintal do teu jardim, o arco-íris, você sabe o que representa: amor e o rock and roll. Você está entendendo? O inimigo está distorcendo cada um dos símbolos de Deus, se apossando como se fosse dele. Mas acredite, um dia você vai ter os teus pés no glória, para só então ter o teu nome no lugar. Até esse dia chegar, o chão vai tremer. Ok? Muito bom. A igreja de Sardes termina então com um período que se inicia a partir de 1798. Deixa eu justificar o porquê do 1798. Revolução Francesa? Não. A Revolução Francesa é um pouquinho anterior, né? Mas olha só. 1798 é uma data importantíssima na profecia bíblica. O cristianismo virou religião de Estado e o Estado em 538. E tem uma profecia que aparece no livro do Apocalipse, nós vamos ver mais à frente, e ela apareceu no livro de Daniel, aqueles que estudaram Daniel conosco, a profecia dos 3 anos e meio, ou dos 1260 anos. Se você pega 1260 e tira dos 1798, vai dar o 538. Quer dizer, houve um poder político na Europa que por 1260 anos mandou prender e mandou soltar. Mas em 1798, esse poder político foi literalmente quebrado. Nós vamos falar um pouco mais à frente sobre isso em detalhes, quando tratarmos dessa profecia no livro do Apocalipse. Esse líder político foi preso e morreu na prisão. O nome dele era Pio VI. Ele morre na prisão. Imaginava-se que esse poder político iria desaparecer. Depois eu vou mostrar para vocês alguns jornais da época, dizendo o seguinte: olha, dessa vez acabou. Era uma época que a humanidade estava entrando num lado muito racional, a idade da razão, vem com a Revolução Francesa e um monte de outras bobagens que começaram naquela época, e a humanidade achava que algumas coisas iriam desaparecer. Por exemplo, é mais ou menos dessa época um sujeito chamado Voltaire, um filósofo, até hoje tem muita gente que estuda o que ele escreveu, e ele diz o seguinte, que num momento não muito longe no futuro, ninguém mais ia dar atenção para a Bíblia. Eu queria que Voltaire pudesse ressuscitar só para olhar para vocês. Percebeu? Ele dizia: não, ninguém mais vai estudar a Bíblia, esse tema de Bíblia é crendice popular, isso ninguém mais vai querer. Chega dessa época, está morto e sepultado. É verdade que o poder político realmente sofreu um abalo terrível nessa época, mas a própria profecia bíblica diz: olha, esse abalo vai ser temporário e ele vai voltar. Nós vamos ver isso mais à frente. Muito bem.
profético mais curto, ele vai até 1844. E do mesmo jeito em que o inimigo de Deus estava levantando na humanidade o desejo de se criar uma nova ordem mundial baseada na razão, Deus também estava levantando na humanidade algumas pessoas para despertar a atenção daqueles cristãos que estavam dormindo. Nós já vamos falar dos nomes deles daqui a pouco. Veja qual é o elogio que Deus faz a essa igreja de Filadélfia. Apocalipse 3, verso 8. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que tem pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Uau! Tem muita gente que acha que está no beco sem saída. Eu não sei se você já fez essa oração para Deus. Senhor, eu não sei se o senhor está percebendo aí, mas eu não tenho para onde ir. Olha o que está escrito aqui, a última frase. Jesus dizendo, eu abri diante de vocês o quê? Qual é essa porta que está aberta que ninguém pode fechar? A salvação. A salvação está aberta. Como é que você pode orar para Deus e dizer o seguinte: Senhor, eu não tenho para onde ir? Mas como não tem para onde ir? Você tem a salvação aberta na tua frente, você queria ir para onde? Percebeu? Você tem uma porta aberta na tua frente. E olha que maravilha o que é dito para a igreja de Filadélfia. Vocês têm seguido. Continua, seu Renato. E têm sido fiéis a mim. Honestamente, você não precisa responder para mim. Você vai ter que responder para o espelho hoje em casa antes de dormir. Olha bem no espelho e pergunta o seguinte: será que Deus iria falar isso de mim? Lê de novo o texto todo, seu Renato. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Aí eu pergunto para você: será que Jesus, se olhasse para você do outro lado do espelho, ia dizer isso para você? Se sim, Deus seja louvado. Se não, está na hora de você fazer alguma coisa. A porta continua aberta. Essa porta vai ficar aberta para sempre? Não, isso é outra bobagem. Tem muita gente que prega aí a doutrina da porta aberta eternamente. Você vai, em algum momento no futuro, todo mundo vai se salvar. Não. Jesus disse que exatamente como foi nos dias de Noé, vai ser nos dias da vida do Filho do Homem. Na época do Noé, a porta da arca ficou aberta há quanto tempo? 120 anos. Noé pregou uma barbaridade. Ninguém quis entrar na arca. O cheiro devia ser um horror, né? Mas ninguém quis entrar na arca. Ninguém. Agora, quando Deus fechou a porta da arca, aí todo mundo ficou batendo água por aqui, né? Todo mundo ficou batendo na porta da arca, tentando abrir. Essa porta tinha sido fechada por ordem de Deus. Ninguém conseguiu entrar. A porta está aberta. Você vai ouvir falar dela daqui a pouco. Muito bom. Olha que coisa bonita. Eu já mencionei isso a semana passada e nós vamos reprisar aqui. Das 7 igrejas, só 2 não tem nenhuma reprimenda da parte de Jesus. Uma delas é a igreja de Filadélfia. O que aconteceu de tão especial na igreja de Filadélfia? Eles chamam isso na história do segundo grande reavivamento, ou segundo grande despertamento. Foi um movimento mundial que começou com um sacerdote católico. É sempre bom a gente dar crédito a quem tem crédito. Nós temos grandes distorções no catecismo católico. Eu posso garantir isso para você, porque eu tenho em casa, eu tenho estudado muita Bíblia com católicos, e eu nasci num lar protestante, e eu não tinha a menor ideia de como era a formação de um católico. Eu nunca fiz catequese.
E eu estava estudando a Bíblia com católicos. Então eu tive que começar comprando o catecismo católico. É um calhamaço. É um monte de páginas. Tem coisas espetaculares do catecismo católico. A começar pelo credo católico, que eu acho uma maravilha. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Isso é um negócio fantástico. Aliás, o credo católico é 100% bíblico, inclusive a parte que diz creio na Santa Igreja Católica. Isso é 100% bíblico. A expressão católica quer dizer universal. Igreja Católica Apostólica Romana. O que eles querem dizer é que Deus tem um povo, uma igreja, universal, católico, apostólico, começou com os apóstolos, baseado em Roma. O nosso problema é com essa parte baseada em Roma. Mas nenhum de nós tem problema com igreja católica apostólica, certo, pastor? Ok? Nenhum de nós tem problema com igreja católica apostólica. Aliás, se eu pudesse falar sobre isso, eu ia dizer para você que os adventistas acreditam que são católicos. 100%. Olha o Caio regalando os olhos lá, Caio. É que a expressão católico, Caio, quer dizer universal. Então, os católicos, esse nome católico, quer dizer o seguinte: vamos falar dos católicos de Roma, de sua santidade, o Papa Francisco, aquele que torce para a Argentina, não esqueça isso. Vamos lá. Então, estamos falando desse catolicismo. Esse catolicismo, Caio, acredita que tem uma missão universal. É por isso que quando Cabral chegou aqui no Brasil, junto vieram os jesuítas. Por quê? Os católicos acreditavam que isso é certo, está na Bíblia, que eles tinham que evangelizar o mundo inteiro. Jesus disse isso, e de evangelizar. Então os católicos acreditam que tem uma missão universal. Tudo bem? Por que os adventistas são católicos? Porque eles acreditam igualzinho. Nós também acreditamos ter uma missão universal. Enquanto eu estou falando para você aqui, tem adventista evangelizando o pessoal na China. Eu queria poder falar para vocês sobre o que está acontecendo na China. Tem uma senhora lá, dona Léa, que começou uma igreja. Lembre-se que a China tem muita gente. Ela começou a igreja na casa dela, com um pequeno grupo. Vocês sabem quantos conversos tem essa igreja dessa senhora? Claro que não é uma só. O negócio cresceu uma barbaridade. 20 mil membros. 20 mil, uma senhora. Ela começou aqui, vamos reunir para discutir a Bíblia, etc. e tal. 20 mil membros. Então os adventistas também acreditam, Caio, que tem uma missão universal, portanto nós somos católicos. Mas existe uma igreja evangélica chinesa e tem uma sede não muito longe daqui, aqui próximo ao Bacaxiri. Mas nós estamos falando de adventistas do sétimo dia na China. Essa é uma igreja cristã chinesa que eu passei em frente e parei assim, falei, espera aí, a igreja cristã chinesa? Então, eu até gostaria de entrar e ver o que se prega, porque ela tem esse nome, tem essa nomenclatura e ela está aqui não muito longe de nós. Nós conhecemos muito pouca coisa da história dos outros povos e às vezes a gente acha que o pessoal da China está todo perdido, porque a maioria deles são shintoístas, budistas, etc. e tal. Olha, quem vai a Pequim, um dos pontos turísticos de Pequim é um lugar onde os antigos imperadores, na época da China Imperial, ofereciam sacrifícios de animais ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Isso na China dos imperadores. Achou alguma coisa parecida com o que o senhor conhece, Dr. Shalom? Os chineses ofereciam sacrifícios de animais ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E eles não tinham o Velho Testamento, não tinham Moisés, não tinham nada disso. Então é preciso tomar um certo cuidado, né? Mas vamos lá. Então, os católicos têm essa missão universal, os adventistas também, e muitas outras religiões têm esse propósito, né? O nosso problema não é com a Igreja Católica Apostólica, o nosso problema é com a parte romana, porque aí nós temos algumas diferenças doutrinárias. As coisas começam então com um sacerdote católico nascido no Chile, Lacunza. Quem estudou Daniel conosco vai lembrar disso, nós já mencionamos aqui.
Lacunza, ele começa a publicar alguns textos com o pseudônimo de Juan Josafá Ben Ezra, como se ele fosse um rabi judeu, falando sobre a volta do Senhor. E isso começa a despertar a atenção de muita gente. Um judeu alemão chamado Joseph Wolff evangeliza parte da Europa e da Ásia. Um escocês chamado Edward Irving. Nós estamos falando de gente que viveu na igreja de Filadélfia. Na Suíça, um sujeito chamado Gossan. Nós vamos falar mais à frente sobre um americano chamado Guilherme Miller, um batista. Ele foi o que mais atenção dedicou às profecias de Daniel, e ele descobriu algumas coisas muito interessantes. Nós vamos tratar desse assunto mais à frente. Mas essa era uma igreja de reavivamento. As pessoas enchiam as reuniões de culto. O pastor Miller, ele tinha multidões espalhadas pela Nova Inglaterra, no Nordeste dos Estados Unidos, escutando ele praticamente todos os dias da semana. Era uma igreja que estava fervendo de vontade de aprender as coisas de Deus. Muito bem. E agora então nós chegamos na última das igrejas. Vamos para a igreja de Laodiceia. Vamos começar no verso 15. Pode ler para mim, Wesley, por favor. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Bom, deixa eu falar um pouco para vocês sobre quem era a Laodiceia histórica. É uma cidade que um rei da Síria construiu para a grande paixão dele. A menina chamava-se Laodice, e ele era perdidamente apaixonado por ela. Tanto que mandou construir uma cidade. O cara, quando tem dinheiro, faz estrago, né? Mandou construir a cidade e mandou o nome da menina para a cidade. Então, o nome da menina era Laodice e a cidade virou Laodiceia. Muito bem. Tem uma profecia interessante no capítulo 11 de Daniel que menciona a menina, o marido e uma porção de confusão na qual eles se meteram. A cidade de Laodiceia era uma cidade riquíssima. O texto que o Wesley leu diz que os membros da igreja lá diziam: não, a gente não precisa de nada. A gente não precisa de nada, aqui a gente se vira. Olha o que aconteceu com Laodiceia. No ano 60 da nossa era, um terremoto destruiu a cidade inteira. Então tremeu, não sobrou muita coisa. E aí então o imperador de Roma mandou uma comitiva perguntando quanto é que eles precisavam de apoio no orçamento para reconstruir a cidade. Era um porto muito importante, então o imperador tinha interesse em refazer a cidade. Quando chegou a comitiva do imperador lá perguntando quanto de dinheiro Roma precisava mandar para reconstruir a cidade, sabe qual foi a resposta, Renato? Não, aqui a gente não precisa de dinheiro nenhum, não. Aqui nós vamos reconstruir com o dinheiro do nosso próprio bolso. Uau! Seu dinheiro, imperador, não é bom o suficiente para nós. Aqui a gente não precisa de ajuda. Percebeu? Era uma igreja de gente que batia no peito e dizia: nós somos ricos. Não é isso? Outra coisa interessante, Dr. Shalom. Laodiceia era um centro de medicina da época. E eles tinham uma escola muito boa de oftalmologia. Eles tinham um colírio lá que dizia que curava qualquer coisa, até a unha encravada, começando por qualquer problema na visão. Então, as pessoas de Laodiceia eram pessoas ricas, confiantes, seguras de si. Era mais ou menos assim, aquele tipo de cristão que acha que se não tiver lugar para ele no céu, não tem para mais ninguém.
Se eu não conseguir me salvar, então vocês estão perdidos. Era mais ou menos assim que eles pensavam, né? E aí vem o discurso medonho de Jesus para eles. Eu vou pedir para o Wesley ler de novo para nós. Pode ler para nós, por favor, todo o verso 15, por favor. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Uau! Por que essa coisa de quente, frio, morno? Uma das coisas bacanas que Laodiceia tinha era fontes de águas termais. Próximo da cidade, sai aquela água gostosa para tomar banho, etc. E tal, né? E eles montaram um sistema de distribuição dessa água por gravidade, ela chegava até a torneira das casas na cidade. Só que ela chegava morna. Você já experimentou tomar água morna quando você está morrendo de sede? Água quente dá um chá de boa qualidade, certo? Sim. Água gelada mata a sede, que é uma beleza, né? E água morna? Ó, você está vendo? Você está entendendo? Muito bem. Agora, por que nós estamos dando tanta atenção para Laodiceia? Comigo aqui, pessoal. Essa igreja começou em 1844. Esse 1844 nós vamos trabalhar mais à frente, mas foi uma época em que as pessoas acreditaram com muita firmeza que Jesus ia voltar. Teve muita gente que esperou Jesus voltar em outubro de 1844. Muita gente. E Jesus não voltou. Uma decepção brutal. A partir daí, então, começa um período profético que não tem data para terminar fixa. A data é a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E olha que coisa, isso quer dizer que você e eu fazemos parte da igreja de Laodiceia. Portanto, valeria a pena prestar atenção nessa mensagem. Desgraçadamente, pessoal, olha só, são 7 igrejas, hein? 2000 anos de cristianismo. Jesus Cristo não conseguiu elogiar nada da igreja de Laodiceia. Nada. Lembra que eu disse para você que o discurso dos adventistas é ótimo, a prática é um horror? Os adventistas estavam no meio aí. Nada. Qual que é o comportamento do cristianismo hoje de forma geral, pessoal? Honestamente falando. Honestamente falando. Um grande comércio. Nós temos muitas religiões que são comércio. O que mais? Superficial. O que mais? Individualista. Morna. O social. O social é importante. O social. As igrejas estão substituindo os clubes. Não é isso? Tem muita gente que desenvolve essas relações sociais na igreja. Vai lá para ver, para ser visto. As mulheres vão para ver a roupa das outras. Os rapazes vão para ver o carro dos outros. Quem que está com a Ferrari hoje aí? Pô, rapaz, aquela é nova. Percebeu? Deus abençoou ele de uma Ferrari, de uma Deus seja louvado pela Ferrari que ele recebeu. O cristianismo está virando alguma coisa burocrática. E o pior é o seguinte, pessoal. A gente falou de Wittenberg agora há pouco, né? O centro da reforma protestante. Você sabe o que está acontecendo com o cristianismo na Alemanha? O cristianismo está morrendo. As igrejas estão fechando. E sabe por que elas estão fechando? Porque não tem mais ninguém frequentando a igreja. Isso que está acontecendo aqui é uma maravilha. Deus seja louvado pela igreja que o senhor tem, pastor. Porque numa terça-feira, um frio danado lá fora, nós temos aqui uma porção de gente interessada em estudar o livro do Apocalipse. Isso na Alemanha é uma coisa inacreditável. Inacreditável. É mais fácil acreditar na fada do dente. Lembra quanto tempo você não acredita nisso? É mais fácil acreditar na fada do dente do que acreditar que você vai arrumar todos esses alemães aqui para juntar e estudar Apocalipse na terça-feira. As igrejas na Alemanha estão fechando. Eu estou falando de todas as igrejas. É mais ou menos assim, sobrou lá 30, 40 membros. Não tem como manter a igreja. Então o que nós vamos fazer? Bom,
Nós vamos ligar para o pessoal aí da igreja do outro lado e dizer o seguinte: escuta, a gente só usa a igreja no sábado, vocês não querem rachar com a gente as contas, vocês usam no domingo. É isso que eles estão fazendo. A igreja é adventista no sábado, é batista no domingo. Porque não dá. Os batistas não aguentam sozinhos, os adventistas também não. Está fechando. Uma grande preocupação, e agora eu falo isso com pesar. Uma grande preocupação dos evangelistas de hoje é o que fazer quando a Europa se tornar um campo evangelístico. E isso está em vias de acontecer. A gente falava em campo evangelístico, aquele pessoal que ia colonizar os canibais lá da África. Não da África, da Oceania. Isso, Nova Caledônia. Diz que um sujeito, um turista chegou numa das ilhas da Nova Caledônia. Lá eles comiam os caras vivos. Olhavam para o cara e diziam: não, esse aí nós vamos comer vivo. Comiam mesmo. Muito bem. Um turista chegou lá na Nova Caledônia, numa daquelas ilhas, e encontrou um nativo lendo a Bíblia. E o sujeito olha para o nativo e diz assim: rapaz, eu não quero desanimar você não, mas de onde eu venho ninguém mais acredita nesse livro, cara. É melhor você jogar esse livro fora, porque ninguém mais acredita nesse livro. O nativo fechou o livro, olhou para ele e disse: olha, eu não sei de onde o senhor vem, mas eu sei onde o senhor está. E não fosse por esse livro, o senhor estava dentro daquele caldeirão e ia ser comida no jantar. Você está entendendo? Muito bem. A gente pensava assim: evangelismo é para Nova Caledônia. Evangelismo é para os povos primitivos. Pessoal, a Europa vai se tornar um campo evangelístico. Existe uma chance que não é pequena de, na próxima geração, daqui uns 20, 30 anos, a Europa ter mais muçulmanos do que cristãos. E quando isso acontecer, a Europa vai se tornar um campo evangelístico. Vocês já imaginaram a terra de Lutero, o berço da reforma protestante, se tornar um campo evangelístico? Porque as pessoas não ouviram falar de Jesus. Não, aqui a gente só conhece Maomé. Aliás, o Alcorão fala muito bem de Jesus. Inclusive, o Alcorão diz que Jesus vai voltar. O problema é que os muçulmanos não prestam muita atenção nisso. Nós temos muita gente que está desacreditando de Deus. O evolucionismo está entrando em todas as esferas. E onde o evolucionismo entra, não sobra muito espaço para Deus. Quando você passa a acreditar que o homem é produto de uma sopa biótica e de uma descarga elétrica, aí então, meu amigo, esquece o resto. Muito bem. Não esqueça desse slide aqui. Desgraçadamente, isso retrata muito bem a situação do cristianismo hoje, né? A minha pergunta é para você: o que é que você é? Frio ou quente? Eu tenho conversado com algumas pessoas que passam por grandes dramas pessoais. Esses dias alguém me perguntou: você tem certeza da salvação? Essa pergunta foi para você: você tem certeza da salvação? A resposta para essa pergunta pode colocar você num dilema. Se você responde: eu tenho certeza, eu tenho certeza que se Jesus não tiver lugar no céu para mim, não tem para mais ninguém. Isso é uma resposta perigosa. Jesus contou a história do cidadão que estava fazendo oração na igreja, e ele era um doutor da lei, e dizia: graças a Deus, porque eu não sou que esse desgraçado que está aqui. E se não tiver lugar para mim, não tem para mais ninguém. Perigoso isso. Aquele pobre coitado que estava do lado desse cidadão, ele sequer conseguiu olhar para o céu e ele dizia assim: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Eu não sei se você tem certeza ou não da salvação. O que eu sei é o seguinte: você tem que ter esperança de que a salvação
pode atingir você, mesmo com todos os problemas que você tem. Eu não sei quais são os seus problemas, eu conheço os meus. E não são poucos. E não são poucos. Eu não tenho certeza da salvação, mas eu tenho esperança que quando Jesus voltar, pela graça de Deus, Ele vai conseguir salvar, inclusive, um infeliz como eu. Agora, uma coisa eu estou tranquilo. Quem vai julgar a salvação não é o pastor Claudemir, não é o seu Florisvaldo, não é ninguém. Quem vai julgar minha salvação é Deus. Então, olha só, se salvação é algo que preocupa você, aqui vai uma boa notícia. Salvação é um ato soberano de Deus. Ponto. Ponto. Quem vai decidir a tua salvação é o Deus que te criou. Como Ele vai decidir? Isso é problema para Ele. Não cabe a você, não cabe a mim, não cabe a ninguém julgar ninguém. Ninguém. E a gente é ótimo em julgar. Ótimo. A gente passa boa parte do tempo criticando as coisas que os outros fazem e esquecendo de corrigir os defeitos que nós cometemos. É o que Jesus falou. O sujeito tem uma vista apurada para enxergar um cisco minúsculo que está no olho do vizinho, mas ele não é capaz de enxergar um tronco de árvore 30 polegadas de diâmetro que está na testa dele. Isso ele não enxerga. Muito bem. Então, salvação é um assunto para Deus resolver. Deus vai resolver isso. Agora, eu vou deixar para você uma frase que é do Dr. Martinho Lutero. Quando perguntaram para ele se ele achava que tinha certeza da salvação, a resposta dele foi assim: quando eu olho para mim, eu não vejo como posso me salvar. Quando eu olho para Jesus, eu não vejo como eu posso me perder. Portanto, se você está olhando muito no espelho, o espelho está acusando você, dizendo que você não tem saída, comece a olhar para Jesus. Comece a olhar para Jesus. Essa semana eu estava estudando um texto da Bíblia onde Jesus conversa com um cidadão que estava para morrer. Jesus também estava para morrer. O ladrão na cruz. O ladrão na cruz. E uma coisa que me chamou a atenção nesse texto, eu nunca tinha percebido isso. A história dos dois ladrões aparece em 2 livros da Bíblia, Mateus e Lucas. E Mateus coloca uma parte dessa história no plural. Eu achei espetacular, não tinha percebido isso. Olha o que aconteceu. Mateus diz assim, que os 2 ladrões estavam amaldiçoando Jesus. Os 2. Refletindo um pouco na história de Mateus, tentando casar com a história de Lucas, eu imagino que deva ter acontecido algo mais ou menos assim. Quando os 3 chegaram na cena da cruz, os 2 ladrões estavam esperneando. Já viu o porco quando vai morrer? Mais ou menos daquele jeito. Estava esperneando, escoiciando, xingando tudo e todos. Quando os 3 foram crucificados, os 2, um de cada lado de Jesus, estavam xingando todo mundo, inclusive Jesus. Inclusive Jesus. O problema é que eles foram para a cruz às 9 horas da manhã. Jesus foi morrer às 3 da tarde. Portanto, 6 horas se passaram. E é muito difícil você ficar 6 horas ao lado de Jesus sem ser transformado. Ao longo dessas 6 horas, os ladrões perceberam que o comportamento de Jesus era diferente. Jesus não blasfemava. Enquanto todo mundo estava xingando quem estava crucificado, quem estava lá embaixo, estava uma confusão danada, Jesus dizia assim: Pai, perdoa eles não sabem o que fazer. Enquanto estava todo mundo preocupado em salvar a vida dele, Jesus estava preocupado com o que acontecia com a mãe. E quando ele encontra João, ele diz: João, faz uma gentileza para mim, toma conta da mamãe, toma conta da mamãe.
Com o passar do tempo, um dos ladrões foi notando que Jesus era alguém diferente. É possível que ele tenha ouvido alguém ao pé da cruz dizer: olha, esse é algo muito especial, é alguém que foi enviado por Deus. É capaz que ele não tenha tido tempo para passar por uma conversão plena, mas o fato é que quando foi se aproximando as horas finais dele aqui nesse mundo, ele olhou para Jesus e disse: olha, Senhor, eu não sei se tem jeito o meu caso, mas eu vou fazer um pedido para o Senhor. Será que o Senhor pode se lembrar de mim quando o Senhor voltar em glória e majestade? Uau! Que transformação! Mateus disse que poucos minutos antes, esse cidadão estava amaldiçoando Jesus, e agora ele se dirige a Jesus como sendo filho de Deus e diz: Senhor, lembra de mim quando o Senhor voltar em glória e majestade. Resposta de Jesus para ele: em verdade eu te digo que você vai estar comigo no paraíso. Você está vendo? Quando a gente olha para a gente, não dá para ter esperança nisso. Agora, quando a gente olha para Jesus, o que ele fez para salvar você, não dá para acreditar que nós vamos perder essa chance. Eu quero essa carona. Eu quero fazer a seguinte pergunta para você. Esse é um dos versos mais bonitos da Bíblia. E esse é um verso que vai me trazer para sempre a recordação de momentos da minha infância. A maioria de vocês não conhece os meus pais. Mas o papai e a mamãe, o pastor Silas e a dona Josefa, faziam um dueto maravilhoso. É uma pena que a espécie não evolui e os filhos todos que eles puseram nesse mundo não têm, todos eles juntos são 6, não têm metade do talento que os dois têm. Eles faziam um dueto espetacular. Eu gostaria de ter papai e mamãe aqui para cantar para vocês. Eu passei boa parte da minha infância ouvindo um dueto do papai, ele cantando junto com a mamãe a letra desse hino. Eu não sou capaz de cantar, mas a letra eu não sou capaz de esquecer. A letra dizia assim: entrada Jesus quer em teu coração, porque não lhe abres então? A ver se espera a porta franqueada, ó quanto almeja entrar. E aí o coro dizia assim: vezes se encontra esperado ele tem, e agora eis que espera também, para ver se lhe queres a porta franqueada. Ó, quanto almeja ele entrar. Fica muito melhor na voz do pastor Silas e da dona José. Mas eu vou fazer o apelo que eu ouvi da boca do papai tantas vezes. E o papai dizia assim: dona Lélia, eu não sei o que está faltando para você abrir a porta do teu coração para Jesus. E eu não estou falando para a dona Lélia, porque eu sei que a sua porta está aberta. Mas eu estou falando com você que por alguma razão tem vindo aqui semana após semana e ainda não decidiu o que fazer com esse apelo. Ele continua na porta. A porta é do teu coração. Ele não vai forçar a porta. O inimigo de Deus força a barra. Jesus nunca forçou barra nenhuma. Ele continua batendo. Ele não vai pôr o pé na porta. Ele só vai bater. Eu não sei quanto tempo ele ainda vai bater no teu coração. O que eu sei é o seguinte: desgraçadamente, nesse mundo, a nossa vida é muito curta. E às vezes coisas muito tristes acontecem. Eu não sei quantas vezes mais eu vou ter a oportunidade de fazer o apelo que eu estou fazendo para você. Mas o que eu sei é que hoje essa oportunidade está presente. Quem está falando não é o teu instrutor de Bíblia. Quem está falando é o Deus que criou você, assim do jeito que você é.
O Deus que conhece você. Você lê o capítulo 2 e o capítulo 3 do Apocalipse. Se você ler esses dois capítulos na nova tradução da linguagem de hoje e começasse a contar, você ia encontrar 17 eu sei. Eu sei que você está sofrendo. Eu sei o que você está passando. Ele conhece você. É Ele quem está falando. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, uau! Meu amigo, Jesus é festeiro. Ele gosta de festa. O céu vai ser uma festa para toda a eternidade. Como é que você vai dizer não para um convite desse? O que está faltando para você? Eu vou fazer uma oração pedindo que Deus não te dê sossego enquanto você não tomar a decisão certa. Porque se você tomar a decisão errada, não vai ter valido nada. Qualquer coisa que você tenha nesse mundo, essas coisas vão passar rápido. Vão passar rápido. Vão passar rápido. As coisas boas, as coisas ruins, tudo isso vai desaparecer. A única coisa que vai sobrar desse mundo é a escolha que você vai fazer. Ou a vida e o bem, ou a morte e o mal. Feche os olhos. Bondoso Deus, muito obrigado porque o livro do Apocalipse nos mostra de maneira tão clara que apesar de estarmos no conflito, o Senhor continua no controle. Desgraçadamente, o Senhor sabe que o nosso estado, como igreja e como indivíduos, não é dos melhores. O texto escrito para a igreja de Laodiceia descreve bem a nossa realidade, a nossa pobreza espiritual, a nossa cegueira espiritual. Quando olhamos para nós, não vemos solução, mas quando olhamos para Ti, não vemos como podemos perder a salvação. Nós temos aqui muitas pessoas passando por momentos diferentes. Algumas delas estão contentes, já tomaram a decisão correta. Mas eu sei que outras tantas, Senhor, estão lutando contra questões pessoais que é só o Senhor que sabe. Alguns problemas parecem insolúveis, outros problemas parecem que vão se prolongar por muito tempo. Nós temos uma tendência grande para procrastinar. Que a tua misericórdia, Senhor, não dê sossego para aqueles que ainda não tomaram a decisão correta. Que pela tua graça, quando o Senhor voltar, nenhum daqueles que aqui está se perca. Amém. E sim que todos cheguem ao destino que o Senhor preparou para nós. Amém. Até esse dia chegar, que o Senhor nos proteja e nos guarde do mal. Por Jesus. Amém. Vai com Deus, uma boa semana para você.